Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live de devocional. Deus tem uma palavra poderosa para nós. Graças a Deus. Estamos aqui, né? Acordamos hoje para a glória de Deus. Então, temos que estar gratos, né? Gratos ao Senhor por estarmos aqui. Por quê? Porque muitas pessoas não abriram seus olhinhos, né? E a gente está aqui para contar história, para fazer história. Estamos aqui para mais uma oportunidade de fazermos diferente, né? E o tema hoje é os sábios propósitos de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito para cada um de nós? Seja bem-vinda, Deus Sônia. Seja bem-vindo, Neurimar Lima. Seja bem-vinda. Então, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Às vezes a gente ainda não descobriu qual é o nosso propósito. Às vezes a gente não entende por que passamos por determinadas coisas, por que encontramos determinadas pessoas nas nossas vidas, porque elas passam por nossas vidas, mas tudo tem um propósito. Seja para que a gente seja usado para alguém, ou seja, para que a pessoa seja usada para nós, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. E aí, como é que você está? Tá melhor? Deus te abençoe. Estamos aí em oração, intercedendo até que seja dia perfeito na sua vida. Os sábios propósitos de Deus. A gente vai ler Salmos 13. Salmos 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E aí o Salmo de Davi para o cantor até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Ainda quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Rita Maria Aparecida, seja bem-vinda. Belis Antônio, sejam bem-vindos. Olha, que texto, hein? Que texto. Que texto, gente. Quantas pessoas não estão passando por isso? Falando isso para o Senhor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Quem é o seu inimigo? Né? Às vezes a gente só delega inimigo Satanás, né? Mas às vezes o inimigo é o seu vizinho, é alguém da família, é você mesmo, né? Então vamos ver aqui o que o texto vai falar. Destacou o versículo 1. Até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será para sempre? O Reino Unido transborda história. Onde quer que se vá, há placas homenageando figuras históricas ou comemorando locais de eventos importantes. Mas um desses locais exemplifica o senso de humor britânico. Em uma placa desgastada do lado de fora de uma pousada na Inglaterra, uma mensagem diz: neste local, 5 de setembro de 1782, nada aconteceu. Às vezes, parece-nos que nada acontece em relação às nossas orações. Oramos e oramos, levando os nossos pedidos ao Pai,
na expectativa que ele os responderá de imediato. O salmista Davi expressou tal frustração ao orar: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Podemos ecoar esses mesmos pensamentos. Quanto tempo, Senhor, antes de responder-me? No entanto, Deus não é apenas perfeito em sua sabedoria, mas também em seu tempo. Davi pôde dizer: eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Eclesiastes 3:11 nos relembra. Deus fez tudo apropriado para o devido tempo. As palavras apropriadas podem significar belo ou fonte de deleite. Talvez Deus nem sempre responda às nossas orações na hora que desejamos, mas Ele está sempre cumprindo os seus sábios propósitos. Tenhamos certeza de que, quando Deus responder, será no tempo certo, será bom e será belo ou maravilhoso. Então, é o que eu tinha falado ontem, né? Que nós, gente, obrigada pelos presentes. Que a gente precisa confiar plenamente em Deus. Se hoje a gente está passando por alguma situação, se hoje a gente está hospitalizado, se hoje a gente está em determinado lugar, Deus tem um propósito. Se hoje a gente encontra com novas pessoas, faz novas amizades, Deus não somente une pessoas, mas Ele une propósitos. Então, a gente nunca sabe quem Deus vai usar para as nossas vidas, quem seremos nós usados para a vida das outras pessoas. Comigo também, Rodrigo, Deus está falando comigo. E a gente precisa ter esse entendimento dos sábios propósitos de Deus, né? E a gente pode achar que Ele não está nos ouvindo e tudo mais, mas Ele está trabalhando para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E isso é muito forte, meus irmãos. Eu posso garantir que é forte demais, porque muitas vezes a gente faz esses tipos de questionamento dentro do nosso ser. Nós somos seres humanos. Se Davi fez, que era um homem segundo o coração de Deus. Oi, docinha, seja bem-vinda. Então, nós precisamos... Obrigada, Rodrigo. Deus te abençoe. A gente vai orar já, docinha. Fica aí. Você não é a única. São muitas pessoas com crise de ansiedade. Não desiste de nada, não, meu amor. Sabe? Deus tem um propósito para a sua vida. Não tira, não. Eu também já escutei essas vozes. Né? No momento que a gente está desesperado, ansioso, preocupado com as questões dessa vida. Mas tudo, eu estou falando aqui, que tudo na nossa vida tem um propósito. Então, se você confiar em Deus, você vai saber que essa situação que você está vivendo, você vai passar na sua vida. E você vai contar a sua vitória. Não está atrapalhando, não. A gente foi chamado para isso mesmo. Fica aí, tá bom? Fica aí que a gente vai já terminar aqui e orar. Então, você já orou e sentiu que talvez Deus estivesse ignorando os seus pedidos? É uma reflexão. Que lição você aprendeu nesse tempo de espera? Quantas vezes, gente, nós pedimos algo a Deus, Deus não nos entregou no tempo da nossa angústia, no tempo em que a gente estava ali ansioso, mas lá na frente, quando aquilo aconteceu de uma maneira perfeita e a gente entendeu que não aconteceu no tempo que a gente queria porque não era o tempo. A gente não estava preparado para aquilo. Então Deus primeiro Ele prepara a gente para receber as bênçãos e aquilo que Ele tem para nós, mas Ele nos ensina primeiramente a sabermos administrar. Porque se a gente não souber administrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente não vai cuidar bem daquilo que Ele coloca no nosso caminho, seja
um bem material, seja uma pessoa, a gente não vai saber administrar e a gente vai perder a bênção, né? Por falta de sabedoria, por falta de saber administrar. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu tô pedindo um carro, aí eu peço uma Ferrari. Ai, Senhor, eu quero uma Ferrari, eu quero um Porsche, eu quero uma Ferrari, um Porsche, ou uma Ferrari ou um Porsche. Deus vai me dar uma Ferrari, um Porsche? Ele pode me dar? Ele pode, tá bom? Mas ele não vai me dar porque eu não tenho como administrar essa Ferrari e esse Porsche. Eu não tenho como administrar agora. Então ele vai começar me dando um carro inferior a estes que eu tô falando. Porém, ele vai me preparar, ele vai me fortalecer, eu vou crescer financeiramente para até chegar no dia daquele sonho que eu quero realizar. Eu tô falando de sonhos materiais, mas eu posso citar um exemplo que eu quero um marido, Senhor, eu quero casar, eu tenho o desejo de casar, de ter filhos e tudo, eu tenho o desejo de casar, eu quero uma esposa, de ter filhos, nananã. Adianta você meter os pés pelas mãos e depois ter um casamento frustrado? Ou é melhor esperar e fazer uma boa escolha? Que, na verdade, a gente nunca vai conhecer ninguém por inteiro antes de casar. Quando a gente casa, que a gente realmente vai conhecer. Mas se a gente estiver preparado para casar de fato, com o entendimento do propósito do casamento, a gente vai passar por luta sim, a gente vai passar por desgaste sim, vai ter momento de crise sim, mas a gente vai lidar com isso, com Deus sendo o centro de tudo. E a gente vai levar muito bem. Então, vamos entender, né, que os sábios propósitos de Deus vão acontecer na nossa vida no tempo certo. E não são os nossos propósitos, porque a gente acha que a gente está fazendo ou almejando aquilo que é o que vai fazer a gente feliz. Mas Deus que nos criou é o que tem o maior interesse no meu e no seu sucesso. Ele é o maior interessado que tudo vá bem na vida dos filhos dele. E eu e você somos filhos de Deus. Então calma, calma, calma. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Calma. Olha para mim. Calma, tá bom? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lançai a sua ansiedade diante do Senhor. Ele cuidará de vós. Vou dar um testemunho, só um. Rapidinho. No início de janeiro, o carro que estava fazendo barulho danado. E aí eu tinha tirado um dinheiro de um investimento, a gente está desempregado aqui em casa, eu e meu esposo ainda, que a gente mudou, né? Quem não sabe, a gente mudou. Depois olha meu perfil lá. A gente saiu da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Eu tinha 2 empregos na prefeitura, cargo político. Meu esposo também tinha. A gente tem um apartamento lá e a gente abandonou tudo, né? Largou tudo para obedecer o Senhor que nos chamou para morar. Tá ouvindo os galos cantando, estamos morando na roça no interior do Goiás. Pois bem, estamos desempregados, fez 8 meses, agora dia 18 que eu tô aqui. Mas Deus tem provido todas as coisas. E aí eu tinha uns investimentos e eu tirei uma parte do dinheiro para pagar umas contas, mas aí o carro estava precisando ser consertado porque podia dar um problema pior e eu ficar sem carro morando na roça a 1 quilômetro da estrada onde nem ônibus passa. E para chegar na cidade são 6 quilômetros. Então, não dá. Com 2 crianças não dá, né? De ficar sem carro aqui realmente é uma necessidade mesmo extrema. E aí, pegamos, deu R$683. E aí eu fiquei preocupada, angustiada. A gente fica. Chorando pelos cantos, sem ninguém ver. Senhor, o que vai ser na minha vida? Como é que eu vou pagar a conta que vai vencer dia 8 de fevereiro, que é 800 e poucos reais? E fiquei com aquilo na cabeça. Pois bem, quando foi um dia à noite, assisti uma missionária aí falando das contas. Eu avisei para vocês que era para tirar o dinheiro das contas
digitais, eu escutei lá um pouquinho e falei, meu Deus. Aí no outro dia de manhã cedo, eu acordei, aí depois que eu falei com Deus, eu peguei meu celular, aí eu peguei e falei, vou olhar minhas contas. Aí comecei a olhar, uma por uma, as digitais e as não digitais. Quando eu cheguei no da Caixa Econômica, irmãos, tinha um valor lá de alguns mil, entendeu? E aí eu levei aquele susto. Eu levei um susto. Aí eu falei, meu Deus, como que isso caiu na minha conta? Deve estar errado. Aí fui olhar. Aí olhei, tava desde o dia 29 do 12. 29 do 12. Eu passei o Réveillon, né? Eu acredito assim que eu fico imaginando como que Deus deve pensar, né? Eu chorando aqui na varanda, conversando com ele, que tinha gasto 600 e pouco no carro, e ele vai falar assim, minha filha, eu não sei o que eu faço com você, não. Entendeu? Já botei o dinheiro lá na sua conta, entendeu? E você fica aí chorando, olha a bendita da conta, hoje já é 8 de janeiro, você ainda não olhou, entendeu? Eu não sei o que eu faço, porque eu já botei o dinheiro lá na sua conta e você tá aí chorando. Aí, irmãos, tinha lá esse dinheiro, sabe o que era? O presidente criou um decreto lá do FGTS e quando eu fui mandada embora, que eu consegui ser mandada embora lá com todos os meus direitos, eu não pude sacar meu FGTS porque era um saque de aniversário, o meu era saque de aniversário. E o governo liberou que saísse um valor de cada conta lá e essa saiu automaticamente, caiu na minha conta, mas eu nem sabia, nem sabia disso. Então Deus, ele faz no tempo dele, na hora dele, e às vezes ele faz e a gente está tão voltado para o nosso problema que a gente nem consegue enxergar o que ele já fez. Entendeu? Então vamos guardar, botar nossa ansiedade no Senhor, porque Deus, ele é maravilhoso. Seja fiel com o Senhor, porque ele é fiel contigo até quando você não é fiel com ele. Essa é a verdade. Ele nos dá livramento, ele cuida de nós, ele insiste com a gente é cabeção. Entendeu? Então, os sábios propósitos de Deus, já está dizendo, os sábios propósitos de Deus. Deus é sábio, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Ele tem um propósito para minha e para a sua vida. E se a gente confiar nele, a gente vai, se dar bem. Se a gente não confiar e tentar fazer do nosso jeito, a gente vai, quebrar a cara. Essa é a verdade. Quantas vezes você já quebrou a cara? Fazendo do seu jeito? Eu, um monte de vezes. É o nosso jeitinho brasileiro de querer dar um jeitinho, né? Nas coisas. A gente tem pressa. Nossa, entendeu? Aí Deus vai lá e... calma, eu quero que seja tudo, né, perfeito. Então, tem aquele texto que fala assim... transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que viveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá, transformar a nossa mente. Depois daquele negocinho que teve em 2020, entenderam, né? Aquele que parece uma mamona. Então, depois que teve aquilo lá, as pessoas estão sofrendo muito, gente, de ansiedade, de depressão, de doenças psicossomáticas. Não entenderam o verdadeiro propósito de que Deus estava querendo que a gente se achegasse mais a Ele e saísse daquela correria, daquela busca desenfreada por coisas, da luxúria que as redes sociais mostram, porque ninguém mostra derrota em rede social, a não ser que tá passando necessidade mesmo, faz vaquinha, ou quando é golpe, entendeu? Mas... as pessoas só vão mostrar os momentos que estão sendo padrinho de casamento, com roupa bonita, em lugares lindos, e aí você fica ansioso porque você não se vê vivenciando aquilo tudo lá. Para com isso. Cai na realidade. A vida não é uma novela, não é um filme. Entendeu? Tudo aquilo é encenado, tem uma preparação, tá cheio de gente em volta, aquilo não é real. A nossa vida é para ser vivida, é para a gente dar valor nas pequenas coisas, entendeu? Num filho perfeito que temos,
Entendeu? Ou um filho que Deus permitiu a gente ter com alguma limitação, que seja síndrome de Down, autismo. Eu tenho especialização e dava aula para PCDs, né, de futebol e vôlei. E a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, gente. Então, entenda os propósitos de Deus, os sábios propósitos de Deus na sua vida. Se lance na presença do Senhor, confia nele, ele irá fazer no tempo dele. Ele quer te usar do jeito que você está, do jeito que você é. Ele quer te usar, ele quer o seu coração, ele quer você. Ele quer ser o seu Senhor, ele quer comandar a sua vida. Ele é o maior interessado no seu sucesso, amém? E eu queria abrir agora esse momento para você colocar o seu pedido de oração. Coloca aí o seu pedido de oração para a gente orar. Eu já vou orar para geral. Que entrou nessa live aqui, que já saiu e tudo, eu vou orar. Quem me conhece sabe que eu oro por todo mundo. Mas se você tem um pedido específico, tá bom? Aí você coloca aí o seu pedido que eu vou estar orando por você, ok? Por esse seu pedido. A irmã que pediu pela ansiedade, eu acho que o perfil dela não tinha um nome. Se você tiver aí, me manda seu nome, por favor. Ai, cadê Jesus? Rodrigo, eu já sei que é pela saúde, né, Rodrigo? Qual? Bota o seu pedido aí, gente. Bota o seu pedido aí. Quando eu fechar os olhos, não vou ver mais, hein? Só vou conseguir ver quando eu fechar a live, que eu for baixar. E eu tenho acesso lá a todos os comentários. E aí eu vou ver, eu vou orar mesmo assim. Mas não vou orar ao vivo aqui. Eu vou orar no geral, então. Se você tiver algum pedido de oração. Docinha. Não, você não é um lixo saco, não. Espera aí. Tu tá aí, Docinha? É a Docinha. Deus sabe quem é. Vamos lá. Vou orar, hein? Vou orar. 1, 2, 3. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos da Tua presença, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho colocar a vida do Rodrigo diante do Teu altar. Que o Senhor venha, Senhor, estar com ele nesses tratamentos. Que o Senhor venha, Senhor, estar com ele em todos os momentos, que ele possa, usa as mãos dos médicos, Senhor, traz a sabedoria dos céus para a sabedoria humana, Senhor, referente a esta enfermidade que está com ele. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que tudo pode. E o Senhor pode, em um estalar de dedos, conceder ao teu filho uma cura. Os médicos dizem que a doença não tem cura, mas o médico dos médicos diz que ele toca e faz um milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida desta moça que se intitula aqui nessa plataforma como Docinho. E ela disse que está a fim de desistir de tudo, que ela se sente um lixo, mas o Senhor vem dizer, Senhor, que ela é uma princesa do Senhor, que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, basta que haja o arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que faz tudo novo, que ela possa se render a Ti, Senhor. Tira toda ansiedade, tira toda crise de ansiedade. Vai lá, Senhor, de encontro a esta moça nessa hora, abraça ela, pega ela nos Teus braços, Senhor, no Teu colo, Senhor. Toca o seu coração, tira toda angústia, toda opressão do inferno. Senhor, traz cura agora, traz
traz cura agora. Toca agora, tira toda opressão, todas as vozes na mente, Senhor, que os pensamentos dela sejam os pensamentos do reino dos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo laço e todo plano, Senhor, de Satanás sobre a vida dela seja frustrado para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Senhor, também venho colocar cada pessoa que entrou aqui nesta live. Ó Deus, que nem por um segundo essa pessoa entrou aqui nesta live. Vai de encontro à sua casa, à sua família. Vai trazendo a paz que excede todo entendimento, comunhão, unidade, libertação. Senhor, vai entrando nesses lares, Senhor. Vai colocando sede da tua presença. Vai sendo o Senhor desses lares, Senhor, em nome de Jesus, dessas vidas. Coloca a sede de buscar mais da tua palavra, que todo engano caia por terra, que os planos de Satanás sejam frustrados nessas vidas e que os teus planos venham ser realizados de uma por uma dessas vidas que entraram aqui nesta live. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqueles que ficaram até o final, dê uma bênção especial, que este final de semana eles possam vivenciar experiências sobrenaturais contigo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, pedindo também, Senhor, que o Senhor venha nos guardar aqui em casa, guarda a minha vida, Senhor. Eu quero ser instrumento em tuas mãos e me usa mesmo, Senhor, em tempo e fora de tempo, onde quer que eu estiver. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Que Deus abençoe. Obrigado por ficar aí. Se você gostou desse conteúdo, segue lá, tem as lives que eu faço, eu baixo e coloco lá com os temas. E aí você tem acesso também da minha vida aqui na roça, algumas coisinhas que eu posto lá. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Obrigada. Beijo no coração.